Então, como eu estava falando no vídeo anterior, as cactáceas, né, ou os arbustos, como você vê aqui. Por isso, como eu estava dizendo, é bem comum, então, né, o que acontece? O trabalhador, que a gente chama, né, o sertanejo, que vive na região do sertão e que cria gado, e aqui vale lembrar que gado é o coletivo para a criação de animais. Eu tenho gado bovino, que é boi e vaca. Eu tenho caprino, cabras, ovino, ovelhas. O caprino e o bovino são típicos dessa região, né, onde a vegetação é formada por arbustos. E na época da seca, o sertanejo, aquele vaqueiro do sertão, ele usa aquela roupa de couro exatamente para se proteger. Porque esse arbusto aqui, quando está sequinho, ele é pontiagudo e cortante. Então, machuca muito a pele quando ele está andando a cavalo, campeando o seu gado. E aí ele usa aquela roupa para se proteger, ok? Outro domínio, então, é o domínio dos mares de morro. O domínio dos mares de morro, olha aqui a ilustração, a foto já nos dá a ideia. O relevo é constituído de planaltos. A vegetação, olha para você ver, é mata. Mata, tá vendo? Essas áreas aqui já foram áreas desmatadas, mas o que predomina é mata. Onde que eu encontro? Mares de morro, essa faixa litorânea que você vê aqui, tá? Essa faixa litorânea. E ela abrange desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Aqui havia o que nós chamamos de Mata Atlântica. Quando os portugueses chegaram aqui, foi a primeira riqueza natural que eles começaram a explorar. Era uma mata densa, riquíssima, uma biodiversidade importantíssima, uma grande variedade de plantas e animais que foi praticamente toda extinta. Dos 100% da vegetação nativa que existia aqui, quase 96% foi destruída. Consegue imaginar? Então, esse foi o bioma mais desmatado, depois o bioma do Cerrado e agora o bioma amazônico, né? Ou o domínio dos mares de morro, o domínio do Cerrado e o domínio amazônico. Então, vamos ver lá algumas características. O relevo, então, como a gente falou, é dominado por morros, e essas cadeias montanhosas, né, onde a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, elas estão numa região que geologicamente, você deve estar lembrado, porque a gente já fez uma videoaula, é de formação muito antiga, os crátons, lembra? Como é que eu sei que é tão antigo? Por causa, né, do formato dessas montanhas hoje. Tem o pico arredondado, mostra que foi muito gasto pela ação do vento, da chuva, né, da água. Então, onde eu vou encontrar esses mares de morro, eu vou ter um clima tropical, quente. Só que como é uma região montanhosa, é um tropical de altitude. A chuva que ocorre lá, chove muito? Chove por quê? Olha só por que chove. Porque eu tenho aqui o Oceano Atlântico. Toda a massa úmida do Atlântico, ela vem para o continente e acaba encontrando esses morros e chove muito aqui. Tá? É chuva orográfica, aquela chuva de relevo, tá lembrado? Chuva orográfica. Então, eu tenho a vegetação dessa região que chove muito, é a mata. Tem muito, é calor e chove, tem calor e tem água, tem árvores grandes. E essa mata, como eu já disse, né, ela já foi completamente devastada. Para quê? Para a agricultura, para a pecuária e para a construção das cidades, né? Essa paisagem, então, sofreu uma grande mudança desde que o homem chegou aqui, né, lá no século 16, 1530, eles vieram já para poder desmatar, e o processo, então, de desmatamento se intensificou de lá para cá. Hoje, a gente vai ver daqui a pouquinho o que sobrou, olha só. Veja só, a área montanhosa, mesmo assim, ela é ocupada. Você vê que no meio dos vales aqui, ó, você encontra cidades. E as pessoas vão desmatando essas serras para poder plantar. E por causa dessa altitude, causa muita erosão. Olha só, né? A erosão, porque a água desliza do lugar mais alto para mais baixo e vai fazendo buracos, provocando crateras, né, gigantescas, que nós chamamos vossorocas. E aqui você está vendo a mata, né? Também ela é explorada economicamente. As pessoas vêm muito na Mata Atlântica retirar orquídeas naturais, bromélias, o que é ilegal também. Olha aqui para você ver, eu tenho dois mapas bem interessantes. Esse mapa aqui é de 1500, aqui era a mata nativa, sem ninguém desmatá-la. Tá vendo a faixa? Ela compreende o litoral desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e mais nessa região aqui, ó, na parte sudeste, ela vem para a parte central. Então, ela se estende muito no litoral, e quando chega aqui, ó, São Paulo e Minas, ela vem adentro aqui, ó.
ela se estende, ela fica mais larga. Essa era a mata nativa. Olha o que sobrou dela. Tá vendo? Dos 100% aqui, sobrou apenas, ó, não chega nem o quê? Nem 7%, 6,98%. E aqui você tá vendo o que sobrou, você percebe que a variedade de plantas, você tem arbusto, você tem árvore de médio e grande porte. E você tem aqui áreas também já desmatadas, né? Porque o homem usa para poder produzir os seus alimentos. Bom, vamos para o outro domínio, que é o domínio de pradaria. Olha aqui a foto que já também te mostra. Nesse caso, não tenho planaltos, eu tenho, muito bem, planícies. E aqui você está vendo, tem árvores? Não. O que predomina no domínio de pradaria é campos, né? Que nós podemos chamar de pampa também, né? Os nomes vão variar. Campos, pampas, né? O que mais que a gente chama também? Coxilhas, tá? São nomes variados que nós vamos encontrar aqui no sul. Olha que interessante. Também, ele só vai existir, esse domínio só existe no sul do Brasil. Essa faixa aqui, ó. Só aqui que você encontra o domínio chamado de pradaria, né? Ou também chamado de quê? Coxilha, Campo Sulino, Pampa ou Campanha Gaúcha. Todos esses nomes são aceitos. É uma região de planície, vamos ver as características. O clima subtropical, porque está abaixo do Trópico de Capricórnio, né? São constituídas de as áreas mais elevadas, são algumas colinas, também chamadas de coxilhas, né? Ou campanha gaúcha. A vegetação é rasteira, são as plantas, né, herbáceas, gramíneas, grama, né? Eles estão diretamente ligados, né, à atividade agropecuária, porque as fazendas que existem no sul, elas não precisam nem serem o pasto não precisa ser formado, o pasto é natural. Então, uma atividade que encaixou direitinho lá foi a agropecuária. Claro também que várias e várias extensões dessas terras foram usadas para a agricultura, principalmente no cultivo do arroz, que é um alimento típico do prato, né, nosso brasileiro. Além dos cereais como trigo, cevada, centeio, que são cereais que gostam de clima subtropical, e a única parte do Brasil, né, de clima subtropical. Então, o trigo só pode ser cultivado no sul do Brasil. E por causa disso, né, as terras desse domínio das pradarias sofreu muito o desmatamento para o cultivo, né? Você está vendo aqui, ó, o cultivo, né, agrícola, e aqui também mesmo as regiões de serra, você está vendo que elas são cultivadas. Eu tenho, né, um outro domínio agora, que é o domínio chamado o quê? Das araucárias. Fica perto do domínio das pradarias. A araucária é essa árvore aqui, ó. Essa foto é para você distinguir que ela é completamente diferente de qualquer outra planta, né, de qualquer outra árvore que a gente tem nos outros domínios. Por quê? Ela tem um tronco bem retinho e aqui, ó, os galhos se estendem, né, meio que formando um côncavo, e os arbustos, eles criam essa forma arredondada. Essa árvore produz o pinhão. Eu tenho maior vontade de comer pinhão, ainda não comi. Que pode ser assado, cozido, pode ser feito farinha dele. Da farinha pode se fazer muita coisa, biscoitos, né? Então, é uma planta também que predomina numa região de clima subtropical. É uma árvore, né, de amplitude térmica, ou seja, ela precisa de muita água, por isso ela está numa faixa de chuva maior, tá? E chuva que chove o ano todo. É uma vegetação, a araucária é uma vegetação que fica em regiões de planaltos, ou seja, em áreas elevadas, tá? Também chamada de araucárias, ó, o nome pode ser mata das araucárias ou também mata dos pinheiros, ou pinheirais, tá? Ela é açucolifoliada. O que é isso? O formato da folha dela é alongado. Ela não tem folha arredondada, é alongada. E não vai cair, ela não é caducifólia, não. Ela não cai como as outras. O solo onde essas árvores existem, eles têm uma grande fertilidade, né? Pode ser um solo bem rico, que a gente chama de terra roxa, mas também ela consegue sobreviver em terras mais ácidas, como é o caso do cerrado. Por isso que já encontrei aqui andando, né, no meio aqui perto de nós, no meio da mata, no meio do cerradão, espécie de araucária. E aí, geralmente, ela surge no meio de algum cerradão, é porque aves, né, migratórias saiu lá das regiões de mata de cocais, comeu lá e a semente foi lançada aqui. Essa vegetação, essas araucárias, né, calcula que apenas 5% do que tinha hoje existe. Ela também foi muito desmatada por causa
a árvore tem uma madeira considerada, de certa forma, nobre, né? A madeira é muito usada para fabricação de móveis, né? Papel, jornal, e também o desmatamento para abrir áreas para agropecuária, ok? Veja só, agora nós vamos falar sobre a última parte, que é a faixa de transição. O que é a faixa de transição? Entre um domínio e outro, nós vamos ter uma vegetação bem diferente. Ela nem é floresta, nem é cerrado. Então, ela tem a mistura dos dois. Nós chamamos, então, de faixa de transição, porque nessa faixa você tem característica de 2 ou mais domínios. Vamos dar uma olhadinha onde que é essa faixa aqui, ó. Você está vendo em amarelo clarinho. Então, eu vou encontrar aqui, ó, características do Cerrado, da Araucária e da Amazônia. Então, vamos ver lá. Que faixas de transição eu tenho? Os manguezais é um exemplo. Eles estão no litoral, né? Apresenta características bem especiais, né? Por quê? Não possui uma grande variedade de vegetação, tem só uns arbustos, né? Mas tem o que ali? Alagamento, é uma área de arbusto alagada pela água que vem do mar. E pela água também que vem do rio, quando ele vai desaguar no mar, antes de chegar no mar, ele fica ali, naquela área que já está mais plana. Então, o manguezal é numa área mais plana. Então, é uma água insalobra, ela não é nem doce e nem salgada. É uma riqueza para a fauna, porque eu vou ter muitos peixes, crustáceos, aves e invertebrados que vivem na região dos manguezais, dos mangues, tá? Mas ele sofre o desmatamento, né? Ele sofre ameaça por causa principalmente da indústria que joga rejeito, né, tóxico ali, e por causa da cidade que vai crescendo, a população principalmente pobre, né, que não consegue comprar em uma área melhor, acaba que invadindo essa região de manguezal. Eu tenho também a outra região, né, de transição, que é a vegetação das dunas e praias. Como o nome diz, duna é constituído por acúmulo de areia, não tem chuva constante, o que vai predominar de domínio ali é grama, né, poucas árvores, né, e tem o capim da praia ou capim de areia, né, que são algumas espécies de vegetação típica dessas dunas. Olha aqui para você ver, ó, o mangue, e aqui você está vendo, né, das dunas, tá vendo? Que muitas vezes é a areia que vai se acumulando. Você vê que a planta aqui, ó, ela é mais de gramíneas, e o mangue você vê que tem essa raiz aérea. Você viu que a raiz ela sobe, né? É uma raiz aérea. Olha um problema que o mangue vem sofrendo, né? A população pobre acaba que constrói palafitas, que são aquelas casas suspensas, né? Quando não consegue comprar terreno em locais mais seguros. E outro domínio de transição é a mata de cocais. A mata de cocais eu vou mostrar aqui. Ela fica bem aqui, ó. Essa região aqui, ó, entre o Pará, o Tocantins, o Pará e o Maranhão, entre também, né, o Maranhão e o Ceará. O que acontece? Essa mata de cocais, o nome já diz claro. Eu vou encontrar ali mata de palmeira. Essa palmeira produz coco, né? Que coco? Eu encontro principalmente o babaçu e a carnaúba. São duas palmeiras muito importantes para a economia de quem vive naquele lugar, porque eles coletam, né, o coco, e o coco torna-se alimento, porque eles consomem a castanha, eles extraem dessa castanha óleo, as folhas eles usam para cobrir a casa, para fazer o teto, eles comem o palmito, né, e fazem com a folha artesanato. E a própria casca do coco, ela vira, né, também acetato e o alcatrão, e também pode ser queimada. A carnaúba também, dela se faz cera automotiva, né? Base para outros produtos. Também a folha pode ser aproveitada, o caule, a fibra. Então, é uma árvore riquíssima, né? A Natura, uma empresa de cosméticos que muita gente conhece, consome muita matéria-prima que vem dessa região, né? As ONGs, que são organizações não governamentais que ajudam a população carente, são responsáveis em melhorar a qualidade de vida das populações que ficam aqui nessa região, que elas hoje extraem, né, do babaçu, da canaúba, então, esses produtos e conseguem vender diretamente para a Natura. Porque no passado, eles eram muito explorados. Os atravessadores, né, que é o nome daquelas pessoas que saíam aqui, ó, Rio, São Paulo, ia lá, comprava e pagavam mixaria, né? E eles viviam em péssima situação, porque
pouquíssimo dinheiro, não dava nem para comer direito. Agora não. As ONGs criaram associações, cooperativas, eles coletam todo o material e lá mesmo, né, eles têm pequenas fábricas, né, as fabriquetas, onde eles retiram, já faz sabonete, já faz creme, já faz o óleo. E isso é, né, a matéria-prima que vendem para a Natura e para outras empresas com preço muito maior. É o que a gente chama de valor agregado. Melhorou o quê? Melhorou 100% a vida da população, né, que viviam aqui, as chamadas quebradeiras de coco. No seu positivo, deixa eu ver em qual página, na página 52 você tem até uma ilustração mostrando, né, o trabalho das quebradeiras de coco, ok? Então, com esse vídeo, nós finalizamos, né, o último assunto, que é o domínio, né, morfoclimático. Aqui você está vendo as duas palmeiras, né, que são típicas da mata, né, de cocais, que é a faixa de transição entre a floresta amazônica e caatinga. Então, a floresta não acaba assim de uma vez, pronto, sem uma barreira, não. Ela vai raleando as árvores, vai diminuindo, diminuindo, de repente acaba todas as árvores e nascem palmeiras, né? Quando se a pessoa puder viajar, ela percebe nitidamente essa variação. Uma outra, deixa eu finalizar aqui, né? Esqueci. Uma outra faixa de transição que muita gente não sabe, é o Pantanal. É uma faixa de transição, sim. Olha onde o Pantanal fica. Ele fica entre o domínio da Amazônica e o domínio do Cerrado. Numa região de planície, mas à sua volta tem o Planalto, e por isso que a chuva que cai na região do Cerrado, ela escoa para a região mais baixa, que é o Planalto. E aí, nos períodos de chuva, há um alagamento formando, então, né, a planície pantaneira alagada, que é importantíssima por causa da variedade de plantas e animais, principalmente as aves migratórias que vêm de outras regiões, até de outros países, que ficam ali, ó, saem do frio lá dos Estados Unidos e descem aqui para a região do Pantanal, né? Formam uma riqueza, a maior riqueza, né, de variedades de aves do Brasil está aqui na região pantaneira. É um complexo ambiental importantíssimo por causa dessa variedade da fauna e da flora. Ao mesmo tempo, sofre muito, porque a pecuária e a agricultura têm desmatado muitas áreas do Pantanal, né? E isso interfere, né, na vida dos animais também, tá? Aqui você está vendo, olha como eu falei, você percebe, a Vitória régia é uma planta típica da Amazônia, mas aqui é Pantanal. Por quê? Aqui também você está vendo, ó, o cerrado de um lado e a região de floresta do outro. É interação. Eu tenho nessa faixa de transição elementos de um domínio e elemento de outro. E aqui você está vendo planície, você viu? Que não tem nenhum morro. É tão plano que você vê que a água que vai vindo das regiões próximas, de regiões mais altas, ela vai descendo, escoando para cá e forma, né, esses lagos, olha só, naturais, que no período da chuva, né, ficam completamente cheios, e na seca ele vai secar. Na seca, esses espaços então vão estar todos revitalizados, né, por causa da chuva que trouxe não só a água, mas os nutrientes, que deixa o solo mais fértil, aí o capim brota muito fértil, e é a pastagem natural. Por isso que eu tenho no Pantanal também uma criação, né, de gado gigantesco, gado bovino. Beleza. Nós terminamos assim, então, os domínios, ok? Você agora pode fechar o seu material fazendo as atividades da página 53 e 54 e as atividades também anteriores, que estão aqui na página 51, todas as atividades dessa unidade, e fazer o CA. E até mais.